Será que aquilo que você está vivendo é amor de verdade? Será que aquilo que você está dando e recebendo é o verdadeiro amor? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, é uma alegria receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muito bem. E hoje nós estamos aqui pra gente entender, discernir juntos o que é, o que não é o amor. Sabe por quê? Este mundo, ele vai pregar que o amor é aquilo que é passageiro, é aquela química, é aquela paixão, é aquela ilusão que a gente tem, né, de olhar para as pessoas, só conseguir enxergar a beleza e as qualidades, e aí o tempo vai passando, a química vai acabando, a química que eu falo que acontece no seu corpo, né, aquela paixão vai passando e vai ficando somente a verdade, e aí você começa a descobrir que não é amor. Então, como descobrir se é ou não é amor? A gente tem que olhar para nossa referência. Quem é o verdadeiro amor? O verdadeiro amor é uma pessoa. O verdadeiro amor é Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que o amor não maltrata. Então, a gente tem que entender também, né, que a vida é sobre relacionamento. Então, o primeiro relacionamento que a gente nasceu para viver é o nosso relacionamento com Deus. E muitas vezes a gente está esperando coisas dele como se ele fosse igual aos moldes e padrões desse mundo. Então, a gente precisa ter muita clareza de quem é o Senhor, quem é Deus, como é o caráter dele, como é o coração dele, quais são as características dele, para que a gente possa discernir e saber o que esperar dele, para que a gente possa conviver cada vez mais com quem ele é, para que a gente possa se tornar cada vez mais semelhantes a quem ele é, a quem nós nascemos para ser, semelhantes a Jesus. Amém? Então vamos entender que esse maltratar, que a palavra vai nos dizer, não é só sobre agredir fisicamente, verbalmente. Às vezes tem coisas mais sutis que acontecem que é uma forma de maltratar, que não é o amor de Deus, que não vem de Deus e que não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Então vamos entender aqui que o amor, para começo de conversa, ele não ignora. É uma forma da gente maltratar, né? Ignorar, não escutar. Não sei você, mas eu já tive experiências na minha vida onde, por mais que eu falasse aquilo que era importante pra mim, por mais que eu falasse aquilo que me doía, por mais que eu comunicasse, eu não era ouvida. Eu era ignorada. Por quê? Porque na prática continuava acontecendo aquilo que me incomodava, que me doía, que me machucava. E isso não é amor. Deus não é assim como a gente. Deus, ele nos escuta. Ele sempre nos escuta. Ele sempre está presente. Ele nunca nos ignora. Ele não ignora uma dor. Ele não ignora o que é importante. Ele não ignora os seus sonhos, aqueles sonhos que ele mesmo colocou no seu coração. É claro que Deus, ele não vai sempre passar a mão na nossa cabeça e dizer, continua neste caminho aí que tá lindo. Não, muitas vezes ele vai responder nos corrigindo e dizendo pra gente e convidando a gente para mudar a rota, para fazer coisas novas, para pensar diferente, para agir diferente, para sentir diferente, para escolher diferente. Sim, às vezes Deus, ele vai fazer isso, mas ele não nos ignora. Deus, ele sempre nos escuta. Ele sempre nos responde, ainda que seja para dizer algo diferente daquilo que a gente gostaria de escutar. Deus, ele não tá com a gente para nos agradar. Isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade do Espírito Santo. Não, ele é um bom pai. E um bom pai, ele tem que corrigir o seu filho. Um bom pai tem que dizer, isso é certo, isso é errado, você tem um limite aqui, até aqui você pode ir, até aqui você não pode ir. Por quê? Porque ele sabe mais do que a gente. Porque ele é Deus, né? Porque ele é eterno, porque ele vê aquilo que a gente não pode ver, porque ele entende aquilo que a gente não pode entender. Então a gente tem que entender que o convite de Jesus para nós é negar a nós mesmos. Muitas vezes o Senhor vai nos convidar a fazer a gente negar a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos interesses, aquilo que é prioridade pra gente, aquilo que a gente acha que tem que fazer, aquilo que todo mundo faz. Ele vai falar assim,
bem, deixa isso aí pra lá, deixa isso aí pra trás, bora, me segue. A você, eu te chamo para me seguir, para pregar o evangelho, para manifestar o reino do céu. Vamos embora, vamos para frente, sabe? Deixe que os mortos sepultem seus mortos. Deixa as coisas dessa terra para quem não tá escolhendo as coisas do alto, as coisas do céu. E por aí vai, tá? Então, a gente precisa identificar que o Senhor, ele não é essa pessoa e a gente precisa se analisar. Porque às vezes a gente tá ouvindo essa palavra aqui, a gente tá só pensando, fulano não me escuta, fulano não me ignorou, fulano não escuta de verdade, não se importa verdadeiramente com aquilo que eu tô falando, mas a gente está fazendo isso com o nosso próximo? A gente está fazendo isso com a gente mesmo? Essa é a pergunta mais importante. Porque Deus faz isso com a gente, mas a gente está fazendo isso com a gente está se escutando? Ou a gente está se ignorando? Às vezes, o Senhor está falando com você e você não está escutando, você não está parando para escutar. Você está muito agitado, muito preocupado com as coisas, né? Muito Marta fazedora, fazendo, e deixando de ser Maria, aquela que escolhe a melhor parte, que vai escutar Jesus, porque quanto mais a gente escuta Ele, mais a gente pode reconhecer quando Ele fala com a gente. E às vezes a gente não está se escutando. Às vezes a gente não está escutando o nosso corpo, que está dando sinais claros, né, de tensão, ou de, incômodo, ou o nosso interior, ou escutando mesmo o Senhor falando com a gente, olha, não é mais esse caminho, não é mais esse lugar, não é mais essa mesa, eu não quero mais você aqui, eu não quero que você vá ali, eu quero que você vá aqui, eu quero que você faça isso, não mais isso, não. Entende? Então, vamos praticar a palavra. Vamos praticar. Eu também estou escutando o próximo. Eu estou dando ouvido para aquilo que o outro está me falando, para que o que é importante para o outro, uma necessidade do outro. Eu estou, às vezes, ouvindo mesmo sem palavras, porque esse é o Senhor, né? E Ele vive em nós. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, tá? Próxima coisa. Não valorizar, não cuidar. Isso é uma forma de maltratar. Desvalorizar, não cuidar daquilo que o Senhor coloca na nossa mão é uma forma de maltratar. Por quê? Porque Deus, ele não é essa pessoa. Deus, ele é um bom pastor que se importa com suas ovelhas. Lembra daquela passagem que vai dizer assim, que mesmo se o pastor tiver 100 ovelhas, se uma faltar, se ele perceber que já tem 99, mas uma se perdeu, ele vai atrás daquela uma que se perdeu, mesmo ele tendo 99. Você entendeu? Vamos supor, ele tem 100 ovelhas. De repente ele percebe que uma se perdeu, que uma se afastou, que uma fugiu, que uma sumiu, que ele não sabe onde tá. E ele se importa, ele ama, ele valoriza. Mesmo que ele já tenha muitas, mesmo que ele já tenha 99, ele quer aquela, ele se importa com aquela, ele valoriza aquela, ele ama aquela, ele não abre mão daquela. E Deus, ele é assim com você, esse é o verdadeiro amor, ele se importa, ele valoriza, ele quer cuidar de você, ele quer proteger você, ele quer prover você, ele quer guiar você, ele quer nutrir você, ele quer você, ele quer a sua presença, ele quer sabe, caminhar com você, ele quer se relacionar com você, ele quer você no colinho dele, ele quer você debaixo das asas dele, ele quer você sentado na mesa com ele, ouvindo ele quer você, amém? Mas muitas vezes, né, neste mundo, a gente chama de amor muitos relacionamentos onde não tem cuidado, onde não tem esse, olha, eu realmente te valorizo. Vamos falar aqui agora de um relacionamento que é em relação à liderança, tá? Em relação a hierarquias. Pode ser dentro de casa, pode ser na escola, pode ser na faculdade, pode ser no trabalho, pode ser na igreja, pode ser aonde for. Se o Senhor colocar algo na nossa mão, é a nossa responsabilidade cuidar, valorizar para o Senhor, entende? Para o Senhor, não para nós. Não é para que a gente usufrua, use isso para nós, para
própria glória, ou para o nosso próprio interesse. Não. Maior é o que serve, maior é o que cuida, maior é o que se importa, maior é o que valoriza, que ama aquele que está invisível, ama aquele que é o pequeno, né? O Senhor não fala isso? Olha, cuida pra mim, recebe os pequenos pra mim. Os pequenos não são só crianças. Os pequenos são aqueles que são pequenos na fé, que são frágeis, que precisam de ajuda, que precisam de cuidado. Então, eu preciso ter essa sensibilidade que quando algo vem pra mim, quando o Senhor confia em mim, uma vida, é pra eu cuidar, pra eu valorizar. Imagina só, eu adoto meu cachorro, como adotei, né? Eu tenho 2 cachorros adotados, 2 gatos adotados. Imagina, eu adoto, que foi o que o Senhor fez com a gente, tá? Ele nos adotou como filhos. Eu escolhi adotá-los e eu simplesmente não cuido deles. E eu simplesmente não valorizo eles. Não alimento, não faço aquilo que é importante pra eles, aquilo que eles gostam, né? Sair, passear, brincar. Eu dou qualquer coisa pra eles se alimentarem. Não, eu cuido. Eu amo, eu cuido da saúde deles, eu passo o remedinho lá pra não vir bichinho neles, eu faço comida pra eles, literalmente comida. Pra quê? Pra que eles sejam saudáveis, pra que eles tenham uma vida longa, pra que eles tenham uma vida forte, vigorosa, pra que eles sejam felizes, sabe? Me importo, eu valorizo, eu cuido, eu amo com muito amor daquilo que o Senhor confiou em mim, que o Senhor criou e colocou na minha mão para eu cuidar. Às vezes você quer tanto uma coisa na sua vida e depois quando você tem, você acaba, em vez de agradecer e cuidar com amor, você acaba se acostumando e desvalorizando, sabe? E isso não é amor. O amor protege, o amor zela, o amor cuida, não é verdade? Então, às vezes, você vai valorizando de repente as coisas lá de fora, ou as pessoas de fora, o que as pessoas lá fora pensam de você, e quem tá perto de você, quem é a sua responsabilidade mesmo cuidar, amar, você tá desprezando, não tá cuidando, não tá amando, não tá se importando, não tá ouvindo, tá ignorando. Amém? Então a gente tem que se perguntar, Deus não é essa pessoa, Ele não é assim comigo, Ele não é assim com você, Ele não é assim com os seus. E eu tô sendo assim, primeiramente, com a minha vida, com aquilo que o Senhor colocou em mim, porque o Senhor coloca dons em você. O Senhor dá capacidades para você. O Senhor te dá ideias, o Senhor te dá, enfim, provisões para você valorizar, para você cuidar bem, para você administrar bem, para você, com Ele, ir fazendo crescer, ir prosperando, e crescendo aquilo que Ele confiou a você, né? Então, você tá desprezando você ou você tá cuidando de você? Você tá cuidando do seu corpo, você tá cuidando da sua mente, você tá cuidando da sua alma, você tá cuidando do seu espírito, você tá cuidando de todas as áreas da sua vida, você tá cuidando da sua vida? Você tá cuidando? Ou você tá muito distraído, tá, enfim, sei lá, cuidando da vida dos outros, ou desvalorizando aquilo que tá na tua mão, tua vida? Tá cuidando de você? Tá valorizando você? Tá valorizando o que o Senhor te deu? Isso é muito importante. E o próximo também, né? Eu tô cuidando do que o Senhor me deu? Do que o Senhor confiou a mim? Eu tô valorizando? Eu tô olhando com os olhos do Senhor? Eu tô acreditando? Eu tô levantando? Eu tô edificando? Eu tô fortalecendo? Ou eu tô ignorando? Ou eu tô, enfim, fazendo tudo para a minha glória e não para realmente cuidar daquilo que o Senhor colocou na minha mão, com amor, com paciência, com sensibilidade. Amém? Próxima e última coisa. Uma forma da gente maltratar é a gente enganando, mentindo ou simplesmente não se comprometendo com aquilo que a gente fala. Deus não é essa pessoa. Mas o molde e o padrão desse mundo é muito comum, né? Que a gente fale algo da boca para fora, mas não execute. Se comprometa, volte atrás, até mesmo pela fraqueza, até mesmo pela incapacidade que somos sem o Espírito Santo de Deus. Sem estar em Jesus, a gente não é capaz de falar e nos comprometer.
de ir até o fim. Não é, a gente não é. A gente precisa do Senhor. A gente precisa do sustento, da força, do ânimo, sabe, dele mesmo. A gente precisa dele, da presença dele nos ajudando. Mas essa é uma forma de maltratar. Por quê? Porque quando a gente fala uma coisa para alguém, a gente gera uma expectativa. E quando a gente não cumpre, a gente gera uma sensação de decepção no próximo, né? O próximo, ele vai ficar frustrado, vai ficar decepcionado, vai ficar triste porque de repente confiou, se sentiu traído, se sentiu ofendido. Não é verdade? Já aconteceu isso com você? Me conta aqui, me deixa saber. Então, esse não é o padrão do céu. Esse não é o nosso Deus. Deus, ele não é homem para mentir. Não é filho do homem para se arrepender. Ele não volta atrás. Ele não fala algo, gera uma expectativa, cria toda uma alegria no seu coração para te decepcionar. Isso é tão importante a gente entender, sabe? Porque senão a gente vai ficar esperando de Deus o mesmo que a gente já viveu aqui nessa terra, aquilo que a gente já recebeu de pessoas. Deus não é essa pessoa. Deus, ele é aquele que sustenta aquilo que ele fala. Aquilo que ele fala é a verdade. Já aconteceu. Vai chegar na tua vida. Se ele falou, se ele prometeu, já é. Já é. Não tem como voltar atrás. Não tem erro. Não tem margem de você se decepcionar se Deus falou algo pra você. Não existe. E aí a gente tem que começar a se perguntar. Primeiramente, eu estou fazendo isso comigo mesma? Eu estou fazendo isso na minha vida? Eu estou falando e me comprometendo com o que eu falo? Por exemplo, eu falei que eu vou gravar esse vídeo. Eu vou lá e gravo esse vídeo, mesmo se eu não tiver com vontade, mesmo se eu não estiver muito animada, mesmo se eu achar que eu não sou capaz, mesmo se eu estiver sem força. Eu disse, a gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa do Senhor. Sem Ele, nada podemos fazer. Não, eu disse que todo dia eu vou acordar e vou ter o meu tempo com o Senhor, vou buscar o reino do céu em primeiro lugar. Eu disse, eu tô me comprometendo com isso? Eu disse que vou ficar 100 dias sem comer açúcar. Eu disse, eu me comprometo com isso? Sabe por quê? Você vai olhando pra você e se sentindo... Você não vai confiar em você se você não se comprometer e não fizer aquilo que você disse que vai fazer. Você vai ficar cada vez mais desconfiando de você mesmo. Seu cérebro ele vai falar assim, você já falou isso 300 vezes, não fez. Por que você vai fazer dessa vez? Entendeu? Então o que você tem que fazer? Com o Senhor eu posso todas as coisas. Declara a palavra. Ele te sustenta. Ele te fortalece. Com Ele tudo é possível. Vai e faz. Com vontade, sem ânimo, com ânimo. Porque o Espírito Santo vai te aperfeiçoar na fraqueza. Vai te erguer, vai te levantar, vai te capacitar, vai fazer aquilo que você não sabe, aquilo que você não pode, aquilo que você não consegue. Ele entra nos nossos limites. Ele entra no nosso cansaço, no nosso não saber, no nosso não poder, ele entra. Amém? Mas a gente precisa se comprometer com ele, com a nossa palavra, com a gente mesmo, com a nossa vida, com aquilo que a gente fala que vai fazer. Amém? Outra coisa, isso, gente, é um molde, um padrão do mundo tão comum, tão normalizado, e é uma forma da gente maltratar, né? Porque a pessoa, ela se decepciona. A gente se decepciona com a gente, ou a gente se decepciona com o próximo, e a gente acha que vai se decepcionar com Deus muitas vezes também, porque a gente se acostuma com o molde padrão desse mundo, mas o Senhor diz pra gente renovar nossa mente, pra gente poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Agora, pensando no próximo. Eu tenho me comprometido com aquilo que eu falo pro próximo? Próximo, eu vou tá aí tal dia. Próximo, a gente vai fazer tal coisa. Próximo, semana que vem, próximo, vou te ligar, hein? Próximo. Claro, a gente já errou, a gente já falhou. Eu já também. Algumas vezes. Mas a gente precisa estar atento, se arrepender deste mau caminho, porque isso é uma forma da gente machucar as pessoas. Maltratar as pessoas, de certa forma, né? É claro que a gente tem que blindar o nosso coração, a gente não pode ficar tão frágil a ponto de ficar gerando, né, expectativa em pessoas, porque pessoas falham mesmo, nós vamos falhar, pessoas vão falhar, a gente tem que colocar nossa expectativa em Deus, mas a gente tem que discernir o que é, o que não é o Espírito Santo, o que é, o que não, o que vem e o que não vem do Espírito Santo, o que é, o que não é amor, para que a gente possa se posicionar
e ser esse amor aqui nessa terra através do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo em nós. Amém? Então vamos refletir se a gente está transbordando esse amor de Deus, ou se em alguma área da nossa vida, ou em algum momento da nossa vida, a gente está ignorando, não cuidando, desprezando, não nos comprometendo com aquilo que a gente fala, porque isso não é amor. Isso é uma forma de maltratar, e o amor de verdade, ele não maltrata. E se em alguma área da minha vida eu estou permitindo ficar recebendo esse tipo de maltrato, esse tipo de, alguém me ignora, alguém não me escuta, alguém não se importa, alguém não cuida, alguém não valoriza, alguém não é comprometido comigo, liga o alerta, dialoga, conversa, tem essa clareza, pede ajuda do Espírito Santo para te guiar, para que seja transformado, para que seja renovado, para que haja a vida de Deus em todos os seus caminhos, para que haja o amor de Deus em todos os seus caminhos. E principalmente sempre espere com muita clareza de Deus esse amor bondoso, misericordioso, perdoador, paciente, generoso, gentil, que nunca maltrata, que não quer o seu mal, que não tem prazer no seu sofrimento, que não tem prazer em te iludir, que não tem prazer em te machucar, que não tem prazer em te ignorar, em te ver sofrer, sabe? Em te ver descuidado com algo faltando, algo fora do lugar na sua vida. Não tem prazer em te iludir, te decepcionar. Não! Esse não é o nosso Deus. Então espere coisas maravilhosas do nosso Deus, de maravilhas. Espere o amor dele. Tenha confiança no amor leal dele por você, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, todas as pessoas que o Senhor vai colocar agora no seu coração. E nós nos vemos, se Deus quiser, no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.